Bom, então hoje a gente vai falar sobre estruturas condicionais. A gente vai apresentar as duas que existem na linguagem C. Antes da gente ir, né, a gente vai passar aqui por uma introdução rápida. Nem tudo que acontece na vida real, e também em instruções e tudo mais, nem tudo que acontece é sequencial. Então, as pessoas, em geral, elas tomam decisões na vida dela com base em opiniões ou talvez em certas condições. E geralmente é de forma subjetiva, né? Quando a gente recebe, por exemplo, a gente vai no restaurante, a gente recebe ali o menu do restaurante. Em geral, a gente passa, tem muita gente, inclusive, que passa muito tempo tentando tomar aquela decisão. Tem pessoas que às vezes só comem uma coisa, então sempre pedem a mesma coisa, ou então bate o olho na coisa mais barata, escolhe a coisa mais barata. Só que de forma geral, são sempre escolhas subjetivas, é com base nos gostos da pessoa, nas tendências da pessoa. É sempre de uma forma que depende da personalidade da pessoa naquele momento. Agora, para uma máquina, isso é inviável, né? Então, os computadores, eles costumam tomar decisões com base em verificações matemáticas de verdadeiro ou falso, de uma forma objetiva. Numa máquina, qualquer decisão, inclusive as IAs, tá, pessoal? Inclusive as IAs. Qualquer decisão que uma máquina faça é de forma 100% objetiva. No caso das IAs, por exemplo, entrando um pouco aqui, eles fazem um cálculo de probabilidades. Só que mesmo esse cálculo de probabilidades ainda vai resultar em uma questão de ser verdadeiro ou falso no final das contas. Ou seja, mesmo sendo um cálculo de probabilidade, no final das contas é sempre de uma forma subjetiva. É sem depender de uma personalidade. Normalmente, né, se você não ensinar a máquina sem depender de uma memória, por assim dizer, é sempre de uma forma totalmente objetiva. Então, antes da gente de fato falar sobre as condicionais, a gente vai falar um pouco mais sobre outros operadores, né? Então, existem vários tipos de operadores. Existem os operadores aritméticos, que são o que a gente já viu, os operadores relacionais, os operadores booleanos e só, na verdade. Em outras linguagens de programação, a gente poderia adicionar também aqui operadores de acesso a atributos, mas o básico de qualquer linguagem seria basicamente esse, né? Então, os aritméticos a gente já viu, a gente já trabalhou com eles, sobre eles aqui com vocês. E agora a gente vai ver sobre os relacionais e os booleanos. A começar pelos operadores relacionais, a gente tem seis. Nós temos o operador de igual a, que é um igual igual. Por que igual igual? Porque na linguagem C, a gente já tem aqui, meu Deus do céu. Na linguagem C, a gente já tem um operador de atribuição. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável aqui também, qualquer, eu já uso o valor de igual para poder atribuir o valor dessa variável. Então, se eu quiser usar um operador de comparação, o operador de comparação, teria que ser igual igual. É basicamente repetindo o valor. Então, por exemplo, eu posso fazer 10 igual a 30. Deixa eu usar aqui o boolean. Include std bool. Certo. Então, eu poderia declarar uma variável booleana, por exemplo, com isso aqui. Que no caso, o valor que ela iria guardar aqui seria falso, né? Seria falso. Também a gente tem um operador diferente de, que no caso basta substituir o primeiro igual aqui por um ponto de exclamação. Estou comparando se esse valor é diferente desse valor. Nós temos o operador de maior que e de menor que basicamente funciona exatamente como no caso da matemática, ou seja, você vai comparar se o número da direita, da esquerda, né, no caso, ele é maior ou menor do que o número da direita. Então, o maior que ele compara se o número da esquerda ele é maior do que o número da direita, se sim ele retorna true, e o menor que ele compara se o número da esquerda é menor do que o número da direita. E se for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. True também. A gente tem o maior ou igual, que é basicamente
Ele verifica se o número da esquerda é maior ou igual, né? Isso é meio, enfim, do que o número da direita, e a mesma coisa também para o menor igual. Esses são basicamente os operadores relacionais que a gente tem. Então, em um exemplo de código aqui, eu criei um programa onde eu tenho a variável idade, né? Que é do tipo int, e a variável pode dirigir, a variável pode dirigir, que é do tipo bool. E aí eu vou fazer uma scanf para idade, inclusive esse código aqui está errado, porque o pessoal incluiu o e comercial, eu esqueci de botar aqui quando eu estava digitando. E aí, basicamente, o valor de pode dirigir vai ser igual à verificação de se idade é maior ou igual a 18. Ou seja, pode dirigir, a variável pode dirigir só vai guardar o valor verdadeiro se o valor digitado de idade ele for maior ou ele for igual a 18. Se for menor do que 18, ela pode dirigir vai guardar o valor falso. Fazendo uma rápida demonstração de como esse programa aqui realmente deveria ser. Então a gente teria uma entidade bool pode dirigir scanf %d arroba idade. Ah, não vou nem conseguir demonstrar aí. Ah, não, consigo sim. Printf, na verdade, não precisava do. Lembrando que conforme a gente pode dirigir, não. Idade maior ou igual a 18. Lembrando que no C, mesmo tendo aqui o tipo bool e o tipo true, no tipo bool que pode ser true ou falso, né? Sempre que ele fizer uma verificação, o C ele entende, ele retorna no valores numéricos. Então, no caso, ele vai retornar 1 aqui, se for true, conforme eu mostrei lá na aula 3, e ele vai retornar 0 se for false. Ou seja, rodando isso daqui, executando, ele espera eu digitar uma idade, então, por exemplo, 16 anos, e aqui ele imprimiu. Pode dirigir, 0 significa falso. Essa comparação aqui retorna falso. Então, funciona basicamente desse jeito. Observe que todos os operadores relacionais ele têm uma precedência menor do que operadores aritméticos. Então, no exemplo que eu coloquei aqui, a gente tem 3 variáveis, A, B e C. E aí o valor de A é igual a 3, o valor de B é igual a 6. Quando eu coloco aqui para executar esse código, dizendo que C é igual a A mais 2 maior do que B, o que eu estou dizendo é, primeiro você soma A mais 2 e depois você vai comparar o resultado disso aqui com o valor de B. Se A mais 2 for maior do que B, C vai guardar o valor true, o valor 1. Se A mais 2 for menor do que B ou igual a B, C vai guardar o valor falso. Ou seja, o valor 0. Logo, C é igual a falso ou falso em C. Nesse caso aqui, né? Porque como A é igual a 3, 3 mais 2, 5. 5 não é maior do que 6, que é o valor de B. Logo, a variável C vai guardar o valor 0, falso. E, novamente, aqui eu estou relembrando que os operadores relacionais eles se tornam o número 1 para verdadeiro e o número 0 para falso. Conforme eu tinha explicado lá no passado, lá na aula 3, que se ele entende que o número 0, no geral, ele sempre vai ser falso e qualquer número diferente de 0 vai ser verdadeiro. É basicamente essa a lógica de C. A gente usa o bool aqui porque trabalhar com as palavras true e false é mais fácil você trabalhar com os números 0 e 1. Além dos operadores relacionais, a gente também tem os operadores booleanos. E eles funcionam com base na lógica booleana. Ou seja, eles vão comparar esses valores, true e falso. Então, por exemplo, o primeiro exemplo que eu mostro aqui é o operador E. Operador AND ou E. Retorna verdadeiro se os dois operandos forem verdadeiros. Operandos são os valores que vão via a direita e a esquerda. Então, por exemplo, uma variável aqui qualquer, bool
var igual. Eu poderia fazer true e true. Realizando esse teste aqui, basicamente a variável var ela vai guardar o valor true, porque o operador e ele verifica se os dois operandos eles são verdadeiros. Se qualquer um dos operandos for falso, então automaticamente a variável var ela vai guardar o valor false, simples assim. E obviamente também eu posso substituir esses operandos aqui por outros tipos de operações. Então, por exemplo, eu posso colocar 5 maior que 7 de um lado e um 3 menor que 8 de outro lado. Observe, como eu ainda vou falar mais para frente também no slide, que os operadores booleanos ele tem uma precedência menor ainda do que os operadores relacionais. Então, basicamente, no caso desse código aqui, a gente tem que 5 não é maior do que 7. Então, isso aqui já é falso. Só que 2 é menor do que 8, é verdadeiro. Só que falso e verdadeiro é igual a falso. Então, no final das contas, var vai ter o valor de falso. Além do e, a gente também tem o operador or, ou, né? Que retorna verdadeiro se pelo menos um dos operandos for verdadeiro. Então, se eu trocar esse e aqui por um ou, nesse caso o var ele iria guardar o valor verdadeiro. Porque o ou ele vai verificar se pelo menos um dos operandos dele, do valor que tem à direita ou à esquerda, é verdadeiro. Se qualquer um deles for verdadeiro, então ele retorna verdadeiro automaticamente. Se os dois forem falsos, então, por exemplo, se eu inverter isso daqui, se ambos os dois forem falsos, então ele vai retornar falso. E por fim, a gente tem o operador do ponto de exclamação, que é o operador not, ou não. Que ele basicamente inverte o valor do operando. O que isso significa? No exemplo que eu tenho aqui, eu declarei uma variável A, que é igual a false, e uma variável B. E aí eu estou depois atribuindo à variável B o valor de A, só que negado pelo operador. Então, basicamente, o ponto de exclamação, né, o operador not, ele vai inverter o valor lógico do operando que está à esquerda dele. Então, por exemplo, em C você não pode fazer, antes de mais nada, né? Você não pode fazer true e colocar um outro valor, sei lá, false. Você não entende isso aqui. Esse operador aqui, ele é um operador unitário, ou seja, ele só recebe um operando, que no caso deve ficar à esquerda dele. Nesse caso aqui, eu estou negando uma afirmação falsa. Ou seja, a variável var ela vai guardar um resultado verdadeiro. Se eu negar uma variável, um valor verdadeiro, então var vai receber verdadeiro. Dúvidas até aqui sobre esses operadores? Qual exatamente isso? Existe esses outros operadores que o Astral comentou aqui, né? Que são, por exemplo, esse operador aqui. Esse operador, tá, todos esses operadores aí que o Astral colocou são operadores de operações que a gente faz com bits. É uma longa história, por assim dizer, mas basicamente esse operador aqui ele vai funcionar na maior parte das vezes para vocês do mesmo jeito que o e duplicado. Só que o problema é que ele é mais demorado do que o e duplicado. Basicamente, esse operador aqui, ele vai comparar os dois resultados de cada um dos lados bit a bit. Então, por exemplo, o número 5 na memória, ele é representado por 0, 0, peraí, 0, 0, 0. 4 zeros, peraí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 0, 1. Aqui seria 4. Ok. Então, o número 5 ele é representado na memória por isso aqui.
E o número 9, ele é representado na memória. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser o 1. 0, 1, 2, 3. Vem aqui. E o número 9 ele é representado na memória por desse jeito aqui. E aí, esse operador aqui ele vai comparar ambos bit a bit. Então ele vai ver, esse daqui é igual a esse aqui? É. Ok, então continua. Esse aqui é igual a esse aqui? É. Continua então. Esse aqui é igual a esse aqui? Não é. Ah, então é falso. E aí ele vai retornar falso. Eles dois funcionam de uma forma fundamentalmente diferente, porque enquanto o E duplo ele só compara o resultado final, os dois valores finais, esse outro aqui ele serve para você literalmente comparar os bits dos números. É só isso. No geral, só usem mesmo o duplo para não terem como uma dor de cabeça muito maior. Muito bem. Bom, já que não tivemos dúvidas até agora, a gente vai ver sobre if e else, que é a nossa primeira estrutura condicional. Então, basicamente, né, sem grandes delongas, o condicional if ela executa um bloco de código de acordo com uma condição. Então, por exemplo, a gente tem if. Para quem não sabe, if em inglês é se. Se essa condição aqui for verdadeira, então ele vai executar essas instruções aqui. Simples assim. Se a condição for falsa, o bloco só não é executado. Se ela for verdadeiro, ele executa. Se ela for falsa, ele só pula o bloco de instruções inteiro. Então, um pequeno exemplo que eu tenho aqui seria, eu tenho duas variáveis, A e B, e aí eu peço para o usuário entrar com ambas as duas variáveis. E aí eu vou lá e comparo se A é maior do que B. Se isso daqui retornar true, se retornar verdadeiro, então eu vou imprimir que, olha só, o primeiro número digitado é o maior número. Só que, se isso aqui for falso, ele não executa nada. E aí ele pula diretamente para a última instrução, que é imprimir na tela bye bye e fechar o programa. Então, se isso aqui for verdadeiro, a gente vai ver esse texto aqui e esse texto. Agora, se isso aqui for falso, a gente só vai ver esse texto. Se surgir qualquer dúvida aqui, vocês podem perguntar, tá? Além de só do if, a gente também tem o else, né? Que é basicamente o seguinte: se a instrução for falsa, no lugar dele só pular o if else todo, ele vai executar o que está no bloco logo após o else. Então, por exemplo, if condição executa instruções se for verdadeiro, mas se não for, ou seja, else significa se não. Se não for verdadeiro, executa outras instruções. Então, outro exemplo aqui. O mesmo exemplo, no caso, eu só adicionei aqui o bloco else. Else, ou seja, se A não for maior do que B, ele vai imprimir. Parece que o segundo número é o menor. Ou ambos são iguais. Porque se A for igual a B, isso aqui também vai retornar falso, tá? Para que isso daqui retornasse verdadeiro, se A fosse igual a B, eu teria que colocar um maior igual. Independente de executar esse bloco ou executar esse bloco, no final das contas ele sempre vai imprimir esse bye bye, porque ele não está dentro do if. Indo um pouco mais longe, né, complicando um pouquinho mais a vida de vocês, além de só o else, a gente também pode usar o if else de forma aninhada. O que seria isso? Você pode iniciar um outro if logo depois de um else, desse jeito aqui. Se essa condição for verdadeira, executa essas instruções. Se não, mas se essa outra condição aqui for verdadeira, executa essas outras instruções. Se não, executa essas outras instruções. Lembrando que também eu posso só ignorar esse else aqui no final, remover ele por completo e deixar só if e else if. E também posso adicionar vários else ifs aqui no meio, tá? Então aqui a gente tem o nosso um outro código de exemplo, que no caso a gente tem o mint idade, e aí pede para o usuário entrar com a idade dele, e ele verifica. A idade é menor ou igual a 16?
você não pode votar. No caso aqui eu errei, né? Devia ser só menor que. Mas ele ia imprimir, né? Você não pode votar. Aí, se isso aqui é verdadeiro, ele pula todo esse restante aqui e vai para o final do código, que no caso não seria não executar nada, né? O programa finaliza. Mas agora, se isso aqui for falso, então ele vai continuar. Se não, se a idade for menor ou igual a 18, você pode tirar o seu título de eleitor. No caso, novamente eu errei, porque tinha que tirar esse igual aqui, tinha que ser só menor que. Você pode tirar o seu título de eleitor. Novamente, se isso aqui for verdadeiro, ele executa isso aqui e aí ele para por aqui. Ele não vai executar todos os outros e só vai continuar a vida do programa. Agora, se não, mas se a sua idade for menor ou igual a 70, ele vai dizer, olha, seu voto agora é obrigatório. Então, se você tem ali de 18 até menos de 70 anos, seu voto se torna obrigatório. E por fim, se nenhuma dessas condições aqui for verdadeira, para ele ter parado em alguma delas, ele vai executar o else. O seu voto é opcional, que é ali a partir dos 70 anos. Então funciona basicamente assim a questão de você colocar os if else de forma aninhada. Dúvidas até aqui? Beleza. Bom, dado que até aqui todo mundo entendeu tudo, eu vou falar agora sobre o switch case. Cara, agora que são 9h30 da noite, eu tô com medo de estar indo muito rápido. Mas bom, continuar o switch case. Ele toma uma decisão com base no valor de uma expressão. Então, funciona, o switch case é um pouquinho mais complexo de se entender, mas ele é o mais simples de ser executado, por assim dizer. Basicamente, você vai ter aqui switch, e aí você vai ter a expressão entre parênteses, né? De acordo com o valor dessa expressão, você vai colocar os cases. Então, por exemplo, caso o resultado dessa expressão for igual a um valor tal, um valor 1, por assim dizer, ele vai executar essas instruções aqui. É importante colocar o break depois de todas as instruções. Ele vai executar essas instruções e vai encontrar o break. A instrução break diz, olha, pula para o final. Basicamente isso. Beleza. Se não for igual a essa instrução aqui, ele vai ver. Ah, é igual a esse outro valor aqui? Ah, então eu vou executar essas instruções aqui. Não é igual a nenhum dos dois, vou verificar se é igual a esse valor aqui. E aí vou realizar essas instruções. Se não for igual a nenhum, ele só vai pular o switch case. Então, um exemplo que eu estou dando aqui é int, quantidade, uma variável chamada quantidade, e printf, digite quantos bolsos na calça você tem. Perdão, pessoal, eu não consegui pensar em mais nada de exemplo que eu podia dar para isso daqui, tá? Então, basicamente, ele pega switch, ele pega a variável quantidade, mas poderia ser, por exemplo, quantidade mais 2, quantidade mais 0 e tal. Mas eu botei só a variável quantidade mesmo, normalmente é o que acontece. E aí a gente entra nos cases. Caso seja printf, 1 é pouco. Um bolso para qualquer pessoa é pouco. Case 2, 2 é bom. Case 3, 3 é demais. Então, funciona basicamente dessa forma. O switch case vai pegar uma expressão, vai calcular o valor daquela expressão, e aí ele vai executar o código de acordo com os casos que você descreveu. Um adendo muito importante que eu esqueci de colocar aqui é o seguinte. Os valores que você coloca no case, eles precisam ser valores literais. O que é isso? Bora lá. Eu vou criar aqui um switch. Muito legal que o VS Code já me deu o negócio pronto. Beleza, deixa eu ver. Por que 1, 2, peraí, 1, 2, 3, 4. Tá, porque 1, 2, 3, 4. Pera, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza, por que você não está alinhado corretamente, meu filho?
Perfeito. Tá. Vou só declarar uma variável aqui qualquer e vou pedir para o usuário informar o valor dessa variável. Perfeito. E agora eu vou fazer os cases. Switch, sei lá. Um. Por aí vai. Reparem também que vocês não podem repetir o valor mais de uma vez. Beleza. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4. Com certeza tem um jeito de automatizar isso aqui, mas... Perfeito. Então, eu criei aqui um switch com base numa variável chamada sei lá. E esse switch vai executar um bloco de código de acordo com os valores dessa variável. Eu acho que eu não cheguei a explicar ainda na oficina aqui, mas quando você está escrevendo um código, pode ser que você queira comentar, né, o que você está fazendo naquela linha de código. E para você poder comentar, existem duas formas que você pode fazer. Uma delas é você escrevendo barra barra, e aí o GCC, o compilador, ele vai entender que tudo que você escrever ainda naquela linha ali depois do barra barra é um comentário. Se eu for para outra linha e começar a escrever, ele já vai entender que o comentário acabou e agora deve ser código, então ele vai dar erro. Se eu quiser escrever por mais de uma linha, então eu posso fazer um barra e abrir barra e asterisco. E aí tudo que eu escrever aqui, eu posso escrever parágrafos inteiros, o VS Code vai entender que são comentários também. E os comentários, eles são literalmente ignorados depois da compilação, tá? Eles não vão pro código final, nem pro binário final, nem nada. Os comentários, eles são úteis para que você possa explicar para outro desenvolvedor o que você está fazendo ali, ou talvez até mesmo para o seu próprio eu do futuro. Porque, bom, quando a gente escreve um código, às vezes a gente esquece o que aquele código faz. E é uma boa prática, tá? Você sempre tá comentando exatamente o que você tá fazendo naquela linha. Mas enfim, voltando. Então, criei aqui o switch com base em sei lá. Beleza, eu criei um caso pro... Eu criei 5 casos. Caso o valor de, sei lá, seja 1, 2 ou 3. Perfeito, sem nenhum erro. Só que se eu vier aqui e colocar, sei lá mais 1. O compilador ele já vai acusar erro. Por quê? Eu não posso colocar uma expressão. Ele tá falando aqui, ó. Não pode ser uma expressão. Ou melhor, tem que ser uma expressão constante, né? Ou seja, precisa ser uma literal. Beleza, mas... Talvez uma dúvida que surja. E se for um char? Porcento sim. Bom, se for um char, eu posso colocar chars aqui, sem nenhum problema. Ele vai conseguir entender. Isso aqui ainda é um valor literal, tá? Isso aqui ainda é um valor literal. Tá, e se for uma string? Não lembro se no C strings também contam. Deixa eu ver aqui. Agora eu fiquei curioso. Agora até eu tô curioso sobre isso. Realmente, não, ele também não aceita strings. Strings não são um tipo primitivo, então ele não aceita. Beleza, então é esse o caso. Tudo que vocês precisam saber essa expressão precisa gerar como resultado um valor que seja reconhecido como um tipo primitivo. E nos cases, no case, você tem que colocar um valor literal. Você não pode colocar uma expressão aqui. Tem que ser um valor literal. Mas eu posso botar, por exemplo, 100 mais 10? Pode colocar. Ainda é uma expressão, mas é uma expressão literal. Então, o C, ele aceita. Porque no final, quando ele compilar, ele vai calcular isso daqui e ele vai colocar o valor literal aqui direto. Simples assim. É desse jeito que funciona. Tudo certo até esse ponto aqui? Qual a importância de deixar o espaço antes dos códigos? A importância é basicamente que o seu código fique legível. Vamos supor
que o meu código tivesse assim. Olha que coisa. Cara, me desculpa, mas isso aqui é só horrível, tá? Isso aqui é só horrível. Se algum dia desses eu encontrar qualquer dev que faça isso daqui, eu meto o chulepão de trás na nuca dele, porque isso aqui é insuportável, tá? E tem muito dev que programa desse jeito. E qualquer dev que eu vejo programa desse jeito, eu passo longe. Não tem como você identificar. O C ele aceita, pro C tanto faz. Mas não tem como você identificar ao certo o que está acontecendo aqui. Quando o código ele está indentado, o que é indentação? São esses espaços que você coloca. Quando o código ele está indentado, ele está legível. Então, por exemplo, do jeito que está aqui, quando eu bato o olho, eu sei que eu comecei a main e a main ela termina bem aqui, porque é aqui que está a última chave e é aqui que a indentação termina. Eu sei que, meu Deus, eu inverti, o case tem que estar aqui, o break tem que estar aqui. Quando eu vou aqui para o switch case, eu sei que os cases eles vão estar geralmente alinhados junto com o switch, né? Mas eu sei que cada caso ele começa aqui e ele termina aqui. E eu não preciso ler o código para isso. Eu só preciso bater o olho e ver exatamente como é que está a questão das indentações. É literalmente só isso. Pode parecer, por enquanto, uma coisa boba. Mas, deixa eu ver um projeto grande aqui. Para eu conseguir demonstrar isso. Open folder. Deixa eu ver. Vou mostrar com esse projeto aqui. Isso aqui foi um projeto meu da faculdade. É um projeto bem grande. Tá, isso aqui não. Isso aqui não. Ah, deixa eu ver. Aqui. Controles. Core. Scrap. Olha esse código aqui. Maximizar tudo aqui. Olha o tamanho desse código aqui. Se eu fizer a aberração, ó, esse if bem aqui, eu sei que ele começa aqui, ele termina bem aqui, ó. E eu nem preciso olhar o código. Mas se eu fizer a aberração, selecionar tudo isso aqui, de tirar a indentação, fica desse jeito. E aí eu tô vendo o if bem aqui, mas cadê a linha que esse if termina? Como é que eu sei? Eu vou ter que ir olhando o código linha por linha e ver que o if termina aqui. Esse if aqui termina aqui. Esse outro if aqui que é maior, ele termina onde? Que eu não vou saber identificar. Ele termina aqui. E por aí vai. É basicamente isso. Deixa eu voltar isso aqui do jeito que tava, pelo amor de Deus. Isso aqui dá dor nos olhos só de ver. Compreendeu? É literalmente isso. Só fala de novo a última parte. Qual das últimas partes, João Pedro? Pois é, cara. Ver o código todo grudado é um problema sem tamanho. Switch case. Tá, qual das partes do switch case que você não entendeu? Pra poder ser mais direto. Ou você não entendeu o switch case inteiro? Beleza. Tá, seguinte. Então, voltando aqui. Switch case. Qual é a intenção do switch case? Você vai ter uma expressão aqui, sei lá, mais 100 dividido por 2. Você vai ter uma expressão aqui. Essa expressão, ela vai retornar um valor. Por exemplo, pode ser que essa expressão aqui, ela retorne um valor 10. O que é que o switch ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor 10 e vai olhar em cada um dos casos dele. Então, por exemplo, eu tenho um caso aqui para 110, um caso aqui para... Meu Deus, peraí.
Tem um caso aqui para 2, um caso para 3, um caso para 4 e um caso para 5. Perfeito. Eu tenho esses casos aqui. O switch ele vai olhar para qualquer um dos casos aqui e vai ver qual desses casos tem o valor que resultou, que no caso do nosso exemplo é 10, né? Nenhum, então eu vou só pular. Agora, se tiver um único, o que ele vai fazer é, eu vou executar o bloco de código que você tem aqui. Pode ser, por exemplo, um printf. Meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? Pode ser, por exemplo, um printf. Ah, printf, não sei o que lá. Compreendeu? No caso, ele vai simplesmente calcular o valor, vai verificar os casos que o programador definiu, e aquele caso em que o que tiver o resultado que a expressão deu, ele vai executar. Conseguiu compreender? E aí o que eu tava, e aí o que eu acabei de falar foi, nos cases, logo após o case, você vai colocar os valores dos casos, né? Esse valor tem que ser uma expressão literal. Uma expressão é tipo uma constante, é um valor que já está lá antes mesmo do código ser executado. Então, por exemplo, eu não posso colocar um sei lá mais 10. Porque o valor de sei lá para o C ele ainda é indeterminado. Ele não consegue determinar esse valor enquanto ele está compilando. Então, ele não vai conseguir compilar corretamente o switch case. Logo, o C ele só aceita valores constantes, ou seja, expressões literais. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um 10 mais 10. Quando o C ele for compilar isso daqui, ele vai calcular isso aqui e vai ver que o resultado é 20. E ele vai colocar, caso 20, aí executa isso aqui. Entendeu? Sim, eu vou abordar. Que é justamente o outro slide. A cláusula default. Funciona assim. Caso nenhum dos valores especificados seja atendido, o switch ele vai executar o que tem na cláusula default. E aqui eu tenho o exemplo, né? Eu tenho o switch, expressão, aí valor 1, valor 2 e aí o default. E aí no default eu vou ter as instruções específicas do default. Então, vindo para cá, posso simplesmente botar default. Reparem que o default ele não recebe nenhum valor, diferente dos outros cases. Não recebe nenhum valor. E eu também posso colocar uma instrução aqui. Uma instrução que pode ser, por exemplo, scanf, aí reler o valor da variável. Posso, por exemplo, imprimir aqui, né? Printf. Ah, você não colocou um valor válido. Tente novamente. Pronto. Então, basicamente, ele vai executar essas duas instruções aqui, caso em nenhum dos casos descritos pelo programador tenham o valor fornecido. Mesma coisa também. É basicamente isso. O default, ele é quase como se fosse o else lá do if, né? Ele é o caso de aquele valor não foi escolhido. E deixa eu ver, tem alguma coisa mais? Eu tenho aqui um exemplo, no caso. Void main, aí eu tenho a quantidade, eu leio o valor da quantidade, e eu verifico novamente o caso 1, o caso 2 e o caso 3. E se não for nenhum dos casos, ele vai imprimir que isso é um exagero. Porque o esperado, né, que o usuário ele coloque um valor maior do que zero. Se bem que é possível, né, que você tenha zero bolso na calça, não pensei sobre isso. Bom, por fim, novamente, dúvidas? Existe algum ponto que vocês queiram revisar? Ternário, não. Decisão. Ah! Existe. O operador ternário. Cara, eu devia ter colocado isso nos slides. Por que eu não botei isso nos slides? Vou colocar aqui depois quando eu for enviar para vocês. O operador ternário, tá? É o seguinte. Para quem não conhece, a gente tem na linguagem C um caso especial
que nossa colega já falou, que é o operador ternário, que ele funciona assim. Eu vou ter aqui a condição, primeiro, antes de mais nada, e depois eu vou ter um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação ele está dizendo: verifique se essa condição aqui ela é verdadeira ou falsa. Se essa condição aqui ela for verdadeira, então ele vai retornar o primeiro valor. Se não, eu vou colocar dois pontos e ele vai retornar o segundo valor. Eu genuinamente tinha esquecido de falar sobre isso. Não é uma estrutura de decisão, porque uma estrutura de decisão geralmente vai ser um bloco. E ela em C, né, em outras linguagens também, algumas outras linguagens, estruturas de decisão elas não retornam valores. Elas são executadas como instruções. Enquanto que o operador ternário, ele é literalmente um operador, então ele retorna um valor com base em uma condição. Não tem nada a ver com lambda, Horácio. Lambda é um outro conceito. Para quem alguém, todo mundo aqui conseguiu entender sobre a questão do operador ternário. Um exemplo aqui, por exemplo, para ficar mais simples, seria, deixa eu ver. Cara, pensar num exemplo agora vai ser difícil. Mas sei lá, eu tenho duas variáveis. Tenho duas variáveis A e B. E aí eu também tenho uma variável chamada de maior. O que eu vou fazer? Vou pedir para o usuário informar os valores de A e B. E depois que o usuário informar esses valores, eu vou dizer que a variável maior ela vai ser igual a. Aí eu vou colocar A é maior do que B. Vou botar maior ou igual só para garantir. Se sim, então ele vai retornar a variável A. Se não, ele vai retornar a variável B. E aí eu posso simplesmente imprimir aqui. Printf maior. Beleza. Devo colocar dois valores, 30 e 50. O maior valor é 50. Se eu inverter as posições, 20 e 10, o maior valor é 20. É basicamente assim que funciona o operador ternário. Ele é basicamente uma. Ele é um operador como se fosse um if de uma linha só. Um if que retorna um valor, né? É muito útil para quando você precisa. Não é mais fácil de entender assim, acho. É muito útil para quando você precisa declarar uma variável e você não quer fazer algo, por exemplo. Se eu quisesse expandir isso aqui, transformar isso aqui num if, eu teria que fazer o seguinte: if A maior que B maior ou igual a else maior ou igual a B. Essas duas coisas aqui são equivalentes, essas duas linhas. Não totalmente equivalentes, mas agora são. Elas são equivalentes. Basicamente, ele vai verificar se A é maior ou igual a B. Se for, então maior vai ser igual a A. Se não for, então maior vai ser igual a B. Faz a mesma coisa aqui, né? Ele verifica se A é maior que B. Se for, então ele retorna A. Se não for, ele retorna B. Ele retorna. No caso, se eu colocar, por exemplo, essa expressão aqui, eu posso aumentar isso daqui ainda mais. Meu Deus, que já. Posso aumentar isso aqui ainda mais. Dividido para 2, sei lá. Maior metade. Ah, não, peraí.
metade do maior. Beleza. Então eu posso simplesmente fazer isso aqui. Metade do maior é igual a. Aí eu tenho aqui um operador ternário. E ele vai verificar. Se A for maior do que B, novamente, né? Ele vai retornar A, se não, ele vai retornar B. E aí ele retorna tudo isso aqui nessa expressão. E depois dele calcular o valor dessa expressão, ele vai dividir essa expressão por 2. E o resultado ele vai salvar na variável metade do maior. Alguma dúvida sobre isso daqui? Eu genuinamente tinha esquecido de comentar sobre isso daqui, ó. É uma coisa importante. Nenhuma dúvida? Beleza. Bom, nesse caso, então, aqui estão os exercícios da semana. Bom, primeiro exercício: crie um jogo onde você pede para o usuário, o jogador, escolher um animal dentre sapo, cobra, jacaré, gavião, raposa, rouxinol ou jaguatirica. Ou seja, obrigatoriamente o jogador ele precisa escolher um desses animais. E aí, o jogo ele deve adivinhar o animal escolhido fazendo perguntas apenas, observem-se apenas aqui, sobre apenas de sim ou não, sobre as características do animal escolhido pelo jogador. Ou seja, você não pode perguntar qual é o animal, nem o nome do animal, nem a primeira letra, somente características do animal. E com base nas respostas do usuário, o jogo deve informar qual animal o jogador pensou. Então, por exemplo, nesse daqui, nessa primeira questão, vocês vão criar um jogo onde vocês vão pedir para eles escolherem desses animais e fazerem pergunta: esse animal é um réptil? Esse animal tem penas? Esse animal voa? E com base nas respostas do usuário, vocês vão imprimir qual é o animal que o jogador pensou. Na segunda questão, vocês vão criar um programa que pergunta ao usuário qual dia da semana é hoje. E com base na resposta do usuário, o programa deve imprimir um cronograma completo de coisas que ele deve fazer naquele dia. Cada dia deve ter um cronograma diferente. Então, basicamente, vocês vão pedir para o usuário informar o dia. Provavelmente vocês vão ter que pedir para ele por meio do número do dia, né? Do número do valor numérico do dia na semana. Então, por exemplo, domingo igual a 0, por aí vai. Segundo igual a 1 e por aí vai. E com base no resultado, no valor que o usuário digitar, vocês vão imprimir um cronograma completo para aquele dia, aquela data. Alguma dúvida sobre as atividades? Um adendo aqui sobre a primeira atividade é o seguinte: as respostas devem ser de sim ou não. Talvez aconteça, né, de vocês tentarem criar uma string, já a resposta, sei lá, uma string e querer que o usuário ele escreva o valor exatamente o texto sim ou o texto não. %s arroba resposta. E querer que o usuário ele escreva o valor sim ou o valor não. E aí depois vocês vão fazer o if. If resposta igual sim. Printf. Certo. Eu já adianto para vocês que isso daqui não vai funcionar. Por quê? Novamente, o mesmo problema de sempre. Só para poder demonstrar aqui para vocês. Qual o problema? Em C, strings não são um tipo primitivo. Tipos. Então, no caso, o tipo string você não pode fazer uma comparação com ele.
O C permite, porque na verdade aqui ele não está comparando a string, ele está comparando outra coisa que posteriormente eu explicarei. Mas basicamente aquele você não está comparando a string de fato. Então, mesmo se eu digitar sim aqui embaixo, reparem que o programa só fecha. Ou seja, ele considera que essa comparação aqui ela é falsa. Então, ele só pula essa linha de código aqui e não executa nada. Para que isso aqui funcione, o que a gente recomenda é que vocês declarem o char apenas como um char. E aí, no lugar de vocês tentarem receber o texto completo, vocês recebam só o primeiro caractere. Então, por exemplo, printf, vocês imprimem lá pergunta, sei lá, e aí vocês especificam, S ou N. S para sim, N para não. Se vocês fizerem isso e guardarem o resultado, vocês podem comparar a resposta. Então, podem comparar, foi S, então true, foi N, então não. Então, tentando executar aqui de novo, se eu colocar S, ele vai executar corretamente. Ele vai imprimir aqui o A. Se eu colocar N, ele não vai imprimir. Compreendido? Perfeito, então. Essa foi a aula de hoje. E é isso, pessoal. Boa noite.